Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estou vendo aqui que a turma já está cheia. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Eu sou o professor Renan Galvão. Esse é o nosso primeiro encontro. Um bom dia ali para o Ed, que mandou um bom dia aqui para a gente. Bom, vamos começar então, que hoje a gente vai falar sobre conforto acústico, né? Nós estamos trabalhando na unidade 2 do livro, que é a unidade que trata de conforto ambiental. Na aula passada nós conversamos sobre conforto térmico, hoje a gente discute conforto acústico, e na próxima aula a gente fala sobre conforto lumínico, tá? Lembrando que os materiais que nós discutimos, né, na aula passada, os materiais que são bons isolantes térmicos, também vão funcionar como bons isolantes acústicos, tá? São materiais aí, a gente vai ver que muitas das estratégias que a gente adota para conforto térmico, a gente acaba adotando para conforto acústico também, ok? Vamos lá então, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre os sistemas construtivos de isolamento acústico, ok? Então, os ruídos, tá? Eles são o terceiro maior poluidor de ambiente e às vezes a gente tende a não compreendê-los muito bem como poluidores, né? Mas eles são poluidores de ambiente, né? E são aí o terceiro maior poluidor de ambiente, ok? A poluição sonora, ela causa efeitos severos à saúde humana, tais como distúrbios no sono, interferências na fala, problemas cardiovasculares, claro, de maneira indireta, né? E irritação, tá, pessoal? Eu, particularmente, moro num apartamento em frente a uma avenida muito movimentada da cidade, então ali faz muito barulho durante o dia. No começo da pandemia, né, quando a gente teve que se adaptar para o home office, ali eu tive bastante dificuldade, eu tive que me isolar num quartinho menor, assim, né, tive que tentar vedar todas as aberturas, fechar sempre com a janela fechada, porque o barulho era muito intenso e eu ficava, de fato, irritado, viu? Distúrbio do sono eu nunca tive não, porque eu durmo bem, viu? Eu durmo bastante. Mas irritação, aí foi complicado, viu? O barulho, ele realmente é um fator que é um fator poluidor, de fato mesmo. A gente pode enxergar como fator poluidor, né? Aí, a gente tem uma principal questão aqui entre o conforto acústico e o conforto térmico, que é o seguinte: é muito difícil alcançar os dois confortos simultaneamente, tá? Por quê? É aquilo que eu acabei de comentar, né, no meu caso. O conforto térmico, a gente tem que buscar aproveitar a ventilação natural por meio de aberturas nas fachadas, né? Então, eu vou colocar janelas, vou colocar portas, aberturas para permitir ventilação cruzada, né? Agora, o conforto acústico é que é o problema, porque quando eu abro essas janelas em busca da ventilação, né, os ruídos externos invadem o meio ambiente, o meio interno, né? Então, igual eu falei, eu tive que buscar ir para um quarto ali mais isolado, fechar as janelas e portas, e ali como é que eu fazia, né? Tinha que ligar ar-condicionado, porque não tinha como ficar ali naquele quarto fechado. Então, é muito difícil conseguir conforto acústico e conforto térmico, né? Se eu busco conforto acústico, eu vou ter que fechar as aberturas e me isolar, né? E aí eu não tenho conforto térmico, a não ser que eu instale daí algum, né? Ou use ventiladores, use ar-condicionado, instale algum, né? Não vou conseguir aproveitar a ventilação natural. Tá? Então é um problema, né? O ideal é aplicar soluções de projeto que operem em conjunto com as soluções para conforto térmico e conforto lumínico, mas nem sempre é possível, tá? Mas existem algumas soluções aí que vão ajudar pelo menos a atenuar, ok? E é claro, né? Daí condicionamento de ar, né? E ventilador, né? Ventilação, umidificação, aí não tem jeito, tá? Bom, mas o que é um ruído, né? A gente pode tentar definir o que são ruídos, tá? Ruído é todo som desagradável. Aqui a gente pode considerar que todo som desagradável é um ruído. E esse pode ser proveniente de fontes externas ou internas ao ambiente no qual o observador se posiciona. Tá? Então, os ruídos internos, né?
são produzidos aí por conversação, funcionamento de eletrodomésticos, né? Então, o barulho da geladeira, o barulho da máquina de lavar, o ar-condicionado, que faz um barulho também, né? Ventilador, tá? A tubulação hidráulica pode fazer barulho, o barulho dos elevadores, tá? Que eventualmente pode chegar até o seu apartamento também, né? O elevador faz bastante barulho, tá? São sempre aí ruídos com fontes internas ao ambiente que o observador está lá, né? Recebendo esses ruídos. Já os ruídos externos aí estão fora, tá? São fontes externas ao ambiente. No caso, vai ser tráfego de automóveis, que é o principal problema lá de onde eu moro, no caso, né? Mas ainda atividades comerciais e industriais podem resultar em ruídos, ok? O automóvel aí é o principal, né? É muito barulho de tráfego, meu Deus. E o que é o som? Né? O som ele é originado da variação de pressão por causa de uma vibração mecânica na forma de onda. Né? Então, a gente tem uma vibração mecânica em forma de onda e a variação de pressão que essa onda, né, que essa vibração causa, é justamente o som. Tá? As ondas sonoras, elas precisam de um meio para se propagar. Tá? Se não haver meio para a propagação do som, o som não vai se propagar. Ok? Por isso que no espaço não há propagação de som, né? Porque você tem vácuo, né? Não tem meio para o som se propagar. O mais comum é que isso aconteça através do ar, ok? Mas elas também se deslocam através de meios sólidos, ok? Mas o principal meio de propagação de ar do som das ondas é o ar. Vocês estão escutando aqui porque o microfone está captando essas ondas sonoras que o ar tá conduzindo, está propagando através da vibração aqui das minhas cordas vocais, né? E a geração dessa vibração mecânica na forma de onda. Tá? Se não houvesse ar, se tivesse no vácuo aqui, se não houvesse ar, né? O microfone não estaria captando nada, tá? Mas se não houvesse ar aqui, eu não teria propagação de som, né? A fonte sonora é superfície e transmite as ondas através do meio, tá? No caso, o ar, por exemplo, ok? Por definição, as ondas elas possuem algumas propriedades, tá? Possuem as propriedades de frequência, velocidade, comprimento de onda, período, tudo isso a gente vê lá em física, né? A velocidade da onda, o comprimento de onda, o período, etc. Tá? Vamos ver algumas definições aqui, só uma breve recapitulação, né, lá da parte de ondulatória da física, né? Então, a frequência de uma onda vai medir a quantidade de oscilações, de ciclos que ela executa em uma unidade de tempo definida, né? Então, a gente pode pensar, né, ó, aqui ela vai tem uma onda variando, apresentando as oscilações, né? Do momento, por exemplo, que ela atinge aqui, né, o topo, né, o pico dessa onda até o próximo pico, tá? Esse comprimento, né, todo essa onda aqui, né, esse pedaço de onda, a gente chama de comprimento, tá? Comprimento de onda é a distância entre dois padrões repetitivos e consecutivos. Ó. Então, aqui ela atingiu, né, o pico da onda, desceu, atingiu o próximo pico. Esse padrão repetitivo, ó, essa distância aqui é o comprimento de onda, né, era lambda na física, né? Isso aqui é um ciclo também, tá? Então, o tempo para executar esse ciclo é o período da onda, ok? É o tempo que ela leva para executar esse ciclo. E a quantidade de ciclos, né, a quantidade de oscilações que a onda emite por uma unidade de tempo definida é a frequência, tá? É a quantidade de ciclos que essa onda, né, se repete em um determinado período de tempo, tá? E a intensidade é o volume usualmente medido em decibel, tá? Então é o volume que a gente ouve, né? Quando a gente fala, nossa, abaixa o volume do som, abaixa o volume da TV, né? A gente está falando dessa intensidade sonora, ok? Vamos agora falar de desempenho acústico. Eu vou dar uma olhadinha lá no chat de perguntas e respostas para ver se chegou alguma coisa. Ó, bom dia para o Diógenes, que mandou um bom dia aqui para a gente agora. Bom dia para o Ed também. Bom dia para a Letícia. Você mandou um bom dia também.
O Daniel perguntou o seguinte: professor Renan, meu primeiro dia hoje, tem algum trabalho para entregar ou apenas as atividades do AVA? Daniel, são as atividades no AVA, tá? Eu reforço que todas as disciplinas híbridas, todas as avaliações são institucionais, tá? Então vocês fazem tudo no AVA, ok? Então deem uma olhada lá nas atividades do AVA, nos prazos, nas datas, que é tudo feito por lá, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, então. Vamos falar agora de acústico. Bom, quando a gente vai projetar edificações, né, e os demais subsistemas dessas edificações, a gente precisa conhecer alguns conceitos mínimos relacionados ao comportamento do som, né, e quais os materiais são mais apropriados para cada situação. Porque às vezes a gente está projetando, sei lá, um estúdio de rádio, né, ou um teatro, e aí eu quero que a acústica daquele ambiente seja uma acústica mais apropriada ali, né, para o que vai ser, para a atividade que vai ser exercida naquele meio. Então a gente precisa conhecer alguns conceitos ali mínimos de comportamento do som, né, e como os materiais ali, né, se comportam, tá? Quais materiais são mais adequados para cada tipo de situação. Vão existir normas técnicas que explicitam os parâmetros mínimos a serem seguidos para se alcançar conforto acústico, né? No caso aí dentro do conforto ambiental, tá? Então, em relação, né, a esses conceitos básicos de acústica, tá? O desempenho, né, o bom desempenho acústico de um material, ele é uma função da absorção sonora e da transmissão sonora, tá? Então, nós temos uma onda incidente aqui, né, EI, parte dessa onda incidente é refletida, ER, tá? E parte dessa onda é absorvida, EA, e parte dessa onda é transmitida para o outro ambiente através, né, desse meu material aqui, que é a parcela ET, tá? Dependendo da quantidade de energia sonora que o meu material absorve, ele pode ter um maior ou um menor desempenho, ok? Na absorção sonora, né, a gente tem a fonte e o receptor no mesmo ambiente, tá? Então é uma função das superfícies e das suas características presentes no ambiente, né? Veja que aqui, ó, a energia sonora incidente, né, e refletida, parte dela é absorvida, né? Então tá tudo acontecendo dentro de um mesmo ambiente, ok? Agora, quando eu tenho transmissão sonora, aí eu tenho a passagem de um ambiente para outro, tá vendo? Aí a fonte e o receptor estão em ambientes diferentes e a propagação ela pode se dar por meio aéreo ou, né, se eu tiver aberturas, ou pelo meio estrutural, tá? Pelos meus materiais componentes aí, ok? Então, olha só, se o material ali, pensar numa alvenaria ali, numa parede ali, tá? Numa divisória. Se aquele material daquela divisória tem uma boa absorção sonora, toda essa energia, né, ou, né, se for um material que reflete, tá? Se eu tenho ali, né, é o ruído externo, tá? Então, se a fachada dessa minha parede tem um material com uma boa refletância, ele reflete muito bem, tá? Então, daí essa onda, essa energia, ela vai se refletir, e se esse material absorver bem, o que vai entrar para minha casa, né, uma parcela de energia sonora transmitida muito baixa, ok? Nós temos, então, alguns tipos aí de ruídos, né, de possibilidades de transmissão do som, tá? No caso dos ruídos de impacto, né, eles são produzidos no piso, nas paredes, e são transmitidos aí, né, tanto pelos meus meios estruturais quanto pelo ar, tá? Só que, caracteristicamente, é um ruído de impacto de curta duração e de alto impacto, tá? Ele causa bastante vibração. Já o som aéreo, né, ele não é originado pelo contato direto com a fonte, tá? O ruído de impacto, você tem ali a fonte do som, né, sendo originado ali entre o choque, né, de dois materiais ali, né, de algo que cai sobre o piso, né, através de um choque, né, de um impacto. O ruído aéreo não, tá? Não tem contato nenhum com a fonte do som, mas a transmissão ela é dada por meio da estrutura da edificação também, né? Então, sei lá, uma sirene, né? Alguma coisa que uma sirene que começou a apitar lá no andar de cima, né? Então, essas ondas sonoras elas vão caminhar pelo ar, mas vão caminhar pela estrutura e chegar até você também.
Agora, em relação aos materiais para tratamento acústico, é importante conhecer as características e as diferenças entre esses materiais, tá bom? Então, veja bem, nós temos os materiais isolantes, tá? Esses materiais isolantes, eles visam bloquear a transferência de ruído de um ambiente para o outro, ok? Sendo constituído aí de materiais densos e sólidos, são materiais aí bastante inertes, né? Muito densos, muito sólidos, porque eles bloqueiam a transferência de ruídos, ok? Eles servem como uma barreira isolante. Os materiais refletores, eles propagam o som pelo ambiente, geralmente possuem uma superfície lisa, ok? Então, eles refletem, eles não isolam, não bloqueiam, não são bons absorvedores, eles são bons refletores. Materiais de superfície lisa vão refletir bem o som. Tá? Nós temos ainda os materiais difusores, que vão refletir o som sem ressonância, de maneira difusa. Os materiais difusores são os materiais utilizados aí para ambientes que necessitam de uma boa acústica, tá? Que querem, né, que no caso, nesses materiais, olha só, eles refletem, né, o som sem ressonância, então ele tem uma qualidade mais limpa, digamos assim, né, um som de melhor qualidade. Então, a acústica melhora muito desses ambientes, né? Então, de repente, né, dependendo da finalidade de uso do que eu estou projetando, executando, eu posso pensar em um revestimento com materiais, né, com material difusor. E nós temos os materiais absorventes, tá? Usualmente aí leves e de baixa densidade, tá? Eles vão impedir a passagem do som de um ambiente para o outro, absorvendo reverberação e eco, tá? Então, esses materiais, eles absorvem energia, ok? Nós temos algumas normas aí que vão, né, nos auxiliar na discussão de conforto acústico e nos projetos, né? Nós temos a NBR 10151, que vai tratar dos níveis de ruído para períodos diurnos e noturnos em ambientes externos. Tá? A NBR 10152, que vai tratar de ambientes internos e níveis de ruídos aceitáveis, tá? Para diferentes ambientes internos. Nós temos ainda a NBR 12179, que tem os valores aí de isolamento acústico e coeficiente de absorção para diferentes materiais empregados na construção civil, tá? E temos ainda a nossa norma de desempenho, 15575, que vai tratar também de alguns valores de referência aí para conforto acústico, ok? A NBR, né, já que vai tratar nesse próximo slide, a NBR 15575, que é a nossa norma de desempenho de edificações, né, a gente começou a discutir ela na aula passada, nós vamos tratar dela aí ao longo de toda a disciplina, viu? Então, o conforto acústico é uma exigência, tá, para a habitabilidade das edificações, de acordo com a nossa norma de desempenho, 15575 de 2013. Deve-se garantir o atendimento aos parâmetros mínimos para isolamento, tanto das vedações externas, tá, então do ambiente externo para o interno, como nas vedações internas, tá, entre as áreas comuns e privativas, por meio de sistemas de pisos adequados, né? Então, de um andar para o outro também, né? De uma parede interna para outra, né? De um cômodo para outro. Tudo isso tem que garantir parâmetros mínimos aí de vedação sonora. Essa norma 15575, ela ainda contém requisitos e critérios para verificação do isolamento entre o meio externo e o meio interno, considerando unidades autônomas e ambientes de unidade, né, de uma unidade e áreas comuns, ok? Então, é aquela avaliação, né, que a gente avalia, tá, o apartamento ali como um apartamento tipo, ou a casa, né, como uma unidade autônoma, ok? E essa norma ainda ela vai apresentar alguns valores de referência baseados em ensaios de laboratório realizados em componentes, elementos e sistemas construtivos, ok? Bom, vamos agora, então, conversar um pouco sobre materiais, tá? Os materiais de superfície lisa, como as cerâmicas e os porcelanatos, elas tendem a ser refletores de som, e com isso vão acabar propagando o som pelos ambientes, tá? Então, se a gente pensar em, né, em ambientes úmidos aí que a gente tem, né, revestimento em cerâmica, tanto, né, cerâmica, porcelanato,
no piso e também nas paredes, esses ambientes eles refletem muito som, tá? Então, você que está falando nesses ambientes, o som está sendo muito bem refletido, tá? Porque são materiais de superfície lisas. Por isso que muitas vezes fachadas em materiais cerâmicos, materiais de superfícies lisas, vão ter um bom desempenho acústico, porque o ruído externo vai, né, essa energia vai chegar nesse material, esse material ele reflete bastante o som, então vai refletir para o próprio ambiente externo, vai acabar absorvendo pouco. Né? Então, para fachadas de edificações é um material interessante, né? Então, cerâmicas, porcelanatos são materiais refletores de som, ok? Já as mantas aí, né, de poliuretano, a lã de vidro, lã de rocha, o EPS, que é o isopor, né, eles possuem baixa densidade, são materiais leves e constituem-se de materiais absorventes, tá? Lembra lá das nossas 4 classes de materiais, né? Materiais isolantes, refletores, difusores e absorventes, tá? As cerâmicas são materiais refletores, tá? Cerâmicas e porcelanatos em geral, né? Revestimentos lisos, assim. Já a lã de vidro, material manta de poliuretano, lã de rocha, EPS, todos esses materiais que a gente utilizava para preencher divisórias em gesso acartonado, né? Lá no desempenho térmico, eles também são bons absorventes, né? Absorvedores de energia sonora, tá? Então, eles também são utilizados aí para desempenho acústico, ok? O elevado desempenho de lãs pode ser explicado pela sua elevada porosidade, o que diminui o tempo de reverberação do som, pois reduz a energia da onda sempre que ela é transmitida, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, né, ó, que a lã, né, lã de vidro, lã de rocha, é um material muito poroso, tá? Então, ele tem muitos poros, certo? Então aí a energia vai sendo transmitida, né? Ela vai sendo transmitida por esse material, tá? E aí toda vez, né, que essa energia é transmitida, você acaba reduzindo a energia da onda, né? Então ele chegou aqui, tá? A energia está passando pelo poro. Aí quando ela é transmitida de novo pelo meio, ela vai reduzindo energia, vai tendo queda de energia, né? Aí ela continua, passa pelo próximo poro, tá? Aí é transmitida de novo para dentro, essa energia está menor ainda, né? Então é justamente em função dessa porosidade elevada que eu vou tendo muita redução de energia com essa transmissão contínua, né? Você vai entra no poro, transmite, entra no poro, transmite, entra no próximo poro, transmite. Então, essas constantes transmissões de energia sonora em função desse material muito poroso, eu acabo tendo uma redução muito alta, tá? Por isso que eles são muito eficientes, tá? Eles absorvem muita energia em função dessa elevada porosidade, né? Agora, pensando, né, nos tijolos, nas pedras, na madeira, nos blocos, né, esses materiais, eles são materiais isolantes, tá? Então, tijolos, blocos de concreto, blocos cerâmicos, ainda mais se for materiais de grandes espessuras, né? Madeira, pedra, tá? Por serem densos, eles bloqueiam a transferência de ruído entre ambientes, tá? Esse tipo de material com elevada inércia, tá? A gente classifica eles como materiais isolantes, tá? Esses materiais eles funcionam como barreiras. Aqui eles não estão absorvendo, né? Eles não estão refletindo, eles servem como uma barreira física para a transmissão desse som. Okay? O som não vai passar por esses materiais. Claro, vai passar, né? Mas dependendo aí da largura da minha parede, da quantidade de material que eu tenho, maior vai ser a eficiência de isolar esse som, ok? Vamos agora dar uma olhada, né, nas telhas acústicas, nas formas de melhorar o desempenho do som. Antes de eu entrar nisso, eu só queria comentar sobre os materiais difusores, tá, pessoal? Os materiais difusores são aqueles materiais utilizados para retirar, né, para reverberar o som sem ressonância, um som com melhor acústica, né? Aqui na cabine de transmissão, por exemplo, a nossa porta, ó, ela é toda revestida com essa espuma, e é uma espuma toda irregular, tá? Essas irregularidades aqui da espuma, elas ajudam a refletir melhor o som, refletir a onda sonora sem ressonância, né? Então ela acaba contribuindo com a acústica da sala, né? Perdi aqui a imagem do monitor, pessoal. Esse monitor aqui tá
Tá com mau contato. Acho que agora voltou. Aí, voltou. Tá. Então, pessoal, esse material aqui, ele é um material, né, que tem geralmente os materiais difusores têm, né, essa superfície bastante irregular para conseguir, né, refletir o som já sem ressonância, tá bem? Aí a gente pode usar, pode dar uma olhada, né, em estúdios a gente vai ter esses materiais difusores, em teatro muitas vezes revestimento em madeira, tá, vai proporcionar um desempenho acústico bom, que aí vai depender, né? Esses materiais difusores vão ser utilizados mais para ambientes com essa finalidade, né? Vou voltar aqui a conta. Não sei se eu acho que ficou em tela pequena ainda para vocês, né? Mas o que eu estava dizendo, pessoal, peraí, tá transmitindo aqui a tela cheia. Ó, o que eu estava dizendo é essa espuma aqui, tá? Ó, que é um material caracteristicamente difusor, tá? É uma superfície regular que trabalha justamente aí né, recebendo as ondas e refletindo elas sem ressonância. Então, a qualidade do som transmitido é uma qualidade um pouco mais limpa, né, entre aspas, aí, mais limpa, uma qualidade de som bem melhor, tá? Ela vai ser utilizada, né, em estúdios, em teatros, em lugares onde você precisa de uma boa acústica, tá? Vou voltar para a apresentação agora para a gente continuar a discussão. Nós vamos falar agora de formas, tá? Estratégias para se melhorar o desempenho acústico das nossas edificações. Um minutinho, deixa eu compartilhar a câmera aqui também. Então, pessoal, aí agora a gente vai ver, tá? Que muitos dos materiais que a gente usa para desempenho térmico, a gente vai nos servir para desempenho acústico também, tá? No caso, por exemplo, ó, é a utilização de telhas acústicas, tá? Com bom desempenho acústico, ou essas telhas térmicas do tipo sanduíche para galpões, ó, onde você tem perfis metálicos com isopor dentro, né? Então, esse isopor ele funciona como um material absorvente para os ruídos, né? Então, telhas acústicas e telhas térmicas funcionam aí, né, para melhorar o nosso ambiente acústico do que está chegando pela cobertura, né? Da parcela que não é transmitida, tá, ao interior na forma de som, a gente tem que considerar também que uma parte vai causar vibração no entorno da edificação, tá? E a transmissão estrutural do som nas coberturas gera vibrações que passam das telhas para a estrutura da edificação e acabam provocando som novamente quando essas ondas acabam, né, escapando pelas frestas, tá? Então veja bem, ó, a gente tem a energia acústica incidente, parte dela é refletida e parte dela vai ser absorvida, tá? Dissipada ou absorvida pelo material, né? E parte dela é transmitida. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que dessa energia que foi absorvida, né, ela está sendo conduzida pelos materiais, tá? Mas se ela encontrar uma fresta para escapar, ela escapa para dentro como energia transmitida de novo, tá bom? Então, por isso que a gente tem que garantir também uma boa vedação, certo? Os ruídos, eles acabam passando pelas frestas, né? Pelas frestas das nossas portas, das nossas janelas, né? As esquadrias em geral. Então, é muito importante garantir que todas as nossas aberturas, as nossas esquadrias estão bem vedadas, ok? A execução de veda-portas contribui muito. A execução de veda-portas contribui muito com a melhora no desempenho acústico, porque aí, né, aqui entre, né, o batente e a porta, a folha da porta, sempre vai ter fresta, né? Se você tem um veda-porta, tem um material emborrachado aqui, aí você veda essa fresta, né? Quando a gente tem problema de barulhos aí nas nossas tubulações hidráulicas, né? A gente sabe que o escoamento de água, tanto né, escoamento pressurizado quanto livre, né? Ele pode causar ruídos, tá? Pelas passagens de fluidos nas tubulações. Então, uma coisa que a gente faz é isolar essas tubulações, tá? A gente faz o isolamento acústico com calhas de lã de vidro, é muito comum, tá? Então, a gente embrulha essas tubulações, enrola elas
e em lã de vidro para isolar, para fazer com que elas não cheguem no ambiente interno. Né? E uma possibilidade também para ruídos transmitidos através do piso, tá, é a utilização de pisos flutuantes. Então, quando, né, você tem um prédio, né, um apartamento ali, né, um andar em cima do outro, para não ficar transmitindo o ruído através do piso, a gente coloca uma manta, né, né, a gente tem a laje estrutural, a argamassa ali, aí a gente coloca uma manta, um material resiliente aqui, uma manta acústica, tá? E aí, por cima dessa manta acústica, a gente faz o contrapiso, o revestimento, tá? Aí normal. E essa manta acústica aqui, ela ajuda a isolar o ruído, né? Ela absorve esse som e evita de transmitir para o andar de baixo. E é um problema mesmo, né? Quando a gente escuta tec, tec, tec do andar de cima, incomoda bastante. E uma outra possibilidade também para evitar, né, a entrada de ambientes externos é utilizar janelas com tecnologias para atenuação de som, tá, que promete aí barrar ruído externo, tá, por meio de perfis mais robustos, muitas vezes o uso de vidros especiais, né, com uma capacidade acústica, né, de absorção acústica ou de menor transmissão acústica, né, um vidro sem ausência, né, uma esquadria sem ausência de frestas, uma esquadria mais grossa, tá, muitas vezes trabalhando com vidro duplo, né, uma esquadria com vidro duplo. Então, existem diversas tecnologias aí de esquadrias para atenuação de som, tá? As esquadrias podem ser alumínio, PVC, madeira, né? Uma outra possibilidade é a utilização de janelas sobrepostas, tá? No caso, eu tenho uma janela interna e uma janela externa, como é o caso dessa figura, tá? Você, por exemplo, às vezes você está com um apartamento que, né, igual lá em casa, né, a janela tá, as esquadrias dão um problemão, né? Mesmo que tenha ali uma veneziana, uma janela, né, depois a gente fecha uma janela ali com vidro, mesmo assim não funciona. Aí, de repente eu coloco, tem espaço ali, coloco uma janela interna, e daí eu, né, tenho duas janelas, uma que vai abrir para fora, outra que vai abrir para dentro. Tá? São as chamadas janelas sobrepostas, que são aplicadas sobre as janelas existentes do lado de dentro da edificação. Então, essa pode ser uma possibilidade se houver espaço, tá? Como é o caso dessa foto. A janela abriu para dentro aqui e a gente tem essa janela que abre para fora, ok? Dúvidas, pessoal? Eu vou abrir para um momentinho para dúvidas aqui, então. E depois eu ainda tenho mais alguns slides aqui com algumas fotos de alguns edifícios, algumas maneiras alternativas aí de fazer isolamento acústico e tratamento acústico de ambientes, tá? Eu vou comentar, vou passar com vocês esses slides, tá? Vou passar bem rapidamente, ele é mais ilustrativo, tem mais fotos, tá? Mas é um material extra aí que eu trouxe para a aula que eu vou mostrar para vocês. Mas enquanto isso, vamos fazer uns 5 minutinhos de dúvidas, tá? A parte do livro, a teoria do livro, eu encerrei por aqui, tá? Na sequência eu vou trazer um conteúdo a mais, algumas imagens, algumas estratégias interessantes, mas eu quero ouvir de vocês agora, pessoal. Tem alguma dúvida, alguma contribuição que vocês querem compartilhar aqui com a gente sobre a matéria da aula de hoje? Estou aguardando aí os comentários de vocês, ok? Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos. Intervalo não, momento de dúvidas de 5 minutos, tá? E eu vou ficar de olho aqui no chat de perguntas e respostas. Mandem as dúvidas, mandem as contribuições, ok? Eu volto já.
Pessoal, a gente recebeu algumas dúvidas aqui. O Diógenes perguntou qual desses materiais você já usou em seus trabalhos. Olha, a gente já teve, né? A gente já teve que especificar divisórias internas em gesso acartonado, daí a gente usou material, né? Lã de vidro, lã de rocha, material para material absorvente, né? Para preencher essas placas de gesso acartonado, tá? Aqui no Brasil, né? A gente não, por exemplo, não é muito comum a gente ver janela esquadria dupla, né? Janela que abre para fora e para dentro. Não é comum, mas é uma possibilidade também, tá? Uma coisa fundamental também, pessoal, é que a gente estava falando, né, dos materiais isolantes, né? É fundamental você ter uma parede espessa, tá? É o básico. Você está construindo uma residência, pensa muito nisso, tá? Principalmente as paredes externas, porque a espessura, a inércia de material, tá? A espessura da parede, a largura da parede, funciona muito como isolante térmico. É isolante acústico, tá? Térmico também, né? Mas principalmente como isolante acústico, tá? Porque o interessante é você aumentar, tá, o comprimento do material onde o som tem que propagar, porque se o som entra e tem um comprimento maior, ele se propaga mais ao longo dessa, né, desse percurso de caminhada aí pelo material, tá? Então, espessura de parede é fundamental, ok? A gente sempre especifica, né? A gente sempre especifica paredes externas de maior espessura que as internas. Aí, dependendo daí do porte da obra e do nível da obra, a gente, né, especifica paredes internas mais grossas também, né? O Ed perguntou: estou com um grande desafio aqui no meu apartamento para fazer uma acústica na intenção de amenizar o som, pois minha esposa trabalha fazendo os lives, minha esposa trabalha fazendo lives e requer um ambiente confortável para gravação. Bom, vocês têm apartamento, então, né? Então, muitas vezes não dá para fazer tantas modificações, certo? Ainda mais se você tiver problema de fachada, né, de janela. Então, eu acho que você pode começar a pensar aí, principalmente, tá, na vedação de frestas, tá? Então, tenta instalar ali um material na porta, ali entre o batente e a porta, né, os veda-portas, tá, para garantir que ali não tem fresta. Tenta isolar bem nesse sentido, tá, isolar as frestas nas esquadrias, tanto na janela quanto na porta. Isso vai ajudar, tá? Uma outra possibilidade aí é você pensar em trabalhar com algum material difusor, tá? Se ela tem um escritório específico onde ela faz aula, né, onde faz a aula, onde ela está fazendo essas lives, né? Se ela tem um ambiente específico para isso, que aí é o ideal, né? Se você tiver que mexer no apartamento, mexer num ambiente só, aí o ideal seria tentar começar a pensar em algum material que melhore a qualidade do som. Se ela quiser que isole o som, tá? Aí você pode tentar, né, melhorar a inércia acústica das paredes. Agora, se ela quer que não somente que melhore, né, mas que o som reverbere, melhore, aí pode pensar em trabalhar com algum material difusor de som, tá? Alguma espuma acústica, como essa aqui, tá? Ou algum revestimento. Eu vou agora para os slides só para eu mostrar quais são as outras possibilidades, ó, porque a gente vai falar justamente de como a madeira, né, ela está sendo muito utilizada como revestimento, porque ela tem uma capacidade de reverberar o som muito boa. Ó, então, quais são? Vou passar rapidamente esses slides, tá, pessoal? Bem ligeiro, só para a gente ver aqui, tá? Para a gente poder responder mais dúvidas. Ó, então, por exemplo, algumas maneiras alternativas aí para eficiência acústica, né? Então, quando a gente tem vias de transporte, como que a gente reduz a poluição sonora, né? Muitas vezes, tá? Quando a gente tem vias de transporte, como linhas de trem, tá? Ou às vezes até mesmo rodovias, tá? Mas linhas de trem pode ser comum também, a construção de uma barreira, tá? Essa barreira, ela serve para desviar essa energia sonora, né? E ela permite que uma menor parcela de ruídos chegue nas áreas urbanas habitadas, tá?
Aqui nas vias de transporte, por exemplo, ó, uma barreira de árvores, né, um cinturão aí verde, né, pode ajudar a reduzir a transmissão sonora dessas vias. Aqui, né, aqui uma estrada toda, né, construída no meio de uma mata fechada, né. Uma outra possibilidade é a utilização, né, aqui para conforto interno, para conforto acústico interno, né, é a utilização de painéis e nuvens acústicas, tá? Hoje em dia, né, a arquitetura industrial, ela tem utilizado bastante, né, a arquitetura industrial, essa arquitetura que tem ali as tubulações, as instalações hidrossanitárias, instalações prediais em geral, todas aparentes, né, nessa estética aí de arquitetura industrial, a gente tem usado bastante essas nuvens e painéis acústicos. Tá? Elas, além de melhorar a acústica das áreas, porque ela funciona como material refletor, ela também define os ambientes esteticamente, então vai ter uma função aí de decoração, arquitetura, né, arquitetônica, estética, tá? E os painéis, eles são produzidos em medidas padrões, tá? É rápido de instalar, a gente instala no forro, na estrutura ou nas paredes, ok? Melhora a acústica do ambiente. E aqui eu trouxe a madeira, tá? Como um material de bom desempenho acústico. E, por exemplo, aqui à esquerda a gente tem um teatro, um auditório, né? Ó, veja que todo o revestimento do auditório é feito em madeira e veja que ele é todo irregular, tá? Essa irregularidade, ela é importante para a reflexão do som de maneira, né? Uma reflexão sem ressonância, tá? Menos difusa, né? Mais difusa, né? Sem ressonância, uma reflexão mais difusa dos materiais, tá? Da energia sonora, no caso. Aqui, igual eu falei, a espuma aqui, ela é toda irregular, tá? Porque é um material difuso, né? Que vai promover difusão do som, tá bom? Melhora a acústica, né? Aqui é a mesma coisa, só que aqui é um estúdio, né? Aqui parece ser um estúdio, né? Ó, todo o revestimento desse estúdio é em madeira, né? E aqui essa parede, ó, são várias ripas de madeira, né? Para dar irregularidade, é importante a irregularidade. Aqui no topo, ó, a gente tem uma espuma, parece ser, né? Uma espuma. E aqui a gente tem algumas placas, tá? Essas placas aqui, elas funcionam como essas nuvens acústicas, tá? São painéis acústicos no teto, ó, tá? Em madeira distribuídas aí ao longo da cobertura do estúdio. Então tudo isso ajuda a melhorar o som, tá? Então, se você está pensando em um ambiente, né, igual o aluno que perguntou sobre o que fazer no apartamento, né, você vai ter que pensar em estratégias que sejam viáveis economicamente, né, que caibam no bolso aí, mas estratégias em tentar transformar esse cômodo, se você destinou um cômodo específico para isso, né, tentar deixar, né, trabalhar com materiais de revestimento nesse cômodo aí que tenham um tratamento acústico melhor, né, que sejam aí, principalmente em especial em materiais difusores, tá? Hoje em dia, comercialmente tem bastante coisa, viu? E só para o conteúdo que eu trouxe, nós podemos ainda, pessoal, usar as plantas como materiais absorvedores de ruídos, viu? Então, fazer paredes verdes nas edificações, aí, principalmente em ambientes comerciais, né? Plantas dentro ou fora da edificação vão absorver ruídos, viu? Olha que interessante essas paredes verdes aqui, tá? Elas funcionam como paredes que vão absorver bastante ruído, tá? Vão refletir menos, tá? Aqui, esse edifício, olha que legal, é o edifício Bosco Verticale, em Milão, na Itália, tá? Então, é uma edificação que a proposta, né, da arquitetura é que haja sacadas, né, projetadas, grandes sacadas projetadas aí para fora da edificação e onde haja muita plantação, tá? Um grande paredão verde aí ao longo de todas as fachadas da edificação, ok? Então, quem mora nesse prédio, né, tem que respeitar as regras de utilização, né? Então, tem que ter verde nas sacadas, né? Olha que legal. Quase como uma floresta, de fato, né, dentro da cidade, né? E aí, imagina, né, todo esse prédio cheio de planta vai ajudar bastante a absorver esse som, né? O desempenho acústico interno desse edifício vai ser provavelmente bastante positivo, tá? E aí, né, tem toda essa pegada ambiental, né, que também entra em consideração aí. Quais são os benefícios, então, dessa edificação Bosco Verticale, né?
Ele é um bom isolante térmico, tá? Ó, por exemplo, todas essas plantas aí, elas podem acabar protegendo o ambiente interno de radiação solar, por exemplo, ó, tá 30 graus lá fora, internamente vai estar 21, a redução é de 9 graus, né? Bastante coisa. Ela permite, no inverno, a passagem de luz solar, né? Porque aí as folhas vão cair, e aí a luz solar vai entrar. Elas vão proteger das correntes de ar, dos ventos, tá? Então, ventos fortes a planta vai proteger, vai permitir umidade, então essas plantas ajudam aí na produção, na manutenção de uma umidade adequada, uma umidade interna adequada. Serve como uma espécie de filtro, acaba bloqueando aí pequenas partículas, né? Produz oxigênio, tá? E reduz a poluição acústica. Né? É uma solução interessante, né? Bem moderna mesmo. É bem visionária até. Eu vou dar uma olhadinha de novo lá no nosso chat de perguntas e respostas. Então, que agora, de fato, os meus slides acabaram, ok? Só quero ver se chegou alguma dúvida. O nosso tempo de aula também está acabando, né? Não recebemos mais nenhuma dúvida aqui. O Daniel perguntou aqui, eu vi, o Daniel perguntou qual a alternativa mais barata para fazer isolamento acústico em lajes de apartamento. É fazer piso acústico, viu? É colocar uma manta acústica, né? Você faz a laje, aí você vai ter uma argamassa ali, você já coloca a manta acústica e depois faz o contrapiso e o revestimento daí. Geralmente, em laje, né, entre apartamentos ali, a gente faz esse piso acústico, tá? Deixa eu botar alguns slides aqui. Ó, a gente faz os chamados pisos flutuantes, tá? Que a gente coloca esse material, né? A gente coloca essa manta acústica aí entre a laje e o contrapiso do piso superior, tá? Geralmente são esses pisos acústicos, que a gente chama de piso flutuante também, tá? Mais alguma dúvida? Não. Pessoal, então, o nosso tempo acabou também, então eu vou encerrando a nossa aula por aqui, ok? Eu agradeço a presença de todo mundo, as contribuições, dúvidas. Nós nos vemos na semana que vem. Então, eu desejo a todos um bom fim de semana, tá? Depois do fim de semana, uma boa semana também. E até sábado que vem, ok, pessoal? Na próxima aula, a gente vai tratar de conforto lumínico, ok? Para fechar aí a nossa unidade 2, combinado? Um abraço para todo mundo, então, pessoal. Nos vemos sábado que vem. Bom fim de semana e tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.